Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz um comentário. Mensagem dia 7/2/1995. As minhas lágrimas não param de cair. Meu filho, para ser digno do meu amor, não faça nada de errado com meu filho Jesus. Ele é a fonte de toda a natureza. Através dele é que abrange todas as coisas. O seu amor é infinito. Ele é digno de todo o respeito que o homem e a mulher podem dar. Não machuquem a sua divindade. Façam tudo pelo melhor. Não escondam atrás de uma parede o que querem fazer de errado, porque ele vê tudo. Meu querido filho Bento, eu, vossa mãe e mãe de todos, peço com meu coração muito magoado. Eu vivo chorando por ver minhas filhas entrando na igreja mal vestidas, com trajes indecentes. Isso é ridículo perante meu filho. Ele não merecia isto. As dores que ele passou na cruz, agora muito mais ele sofre, por ver a sua casa lotada de gente sem respeito pelo seu amor. Eu, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, fico triste, chorando sobre o altar. As minhas lágrimas não param de cair. Fiz de tudo e até através da minha imagem mostro como eu sofro, mas nem os padres não dizem nada. Deixam entrar como quiserem. Isso, meu filho, é um sacrilégio perante a Santa Hóstia consagrada. Ninguém deveria fazer isso com meu filho Jesus. Eu, como mãe, me sinto derrotada pelos maus trajes dessas pessoas. Agora muitas coisas vão piorar cada vez mais, porque o meu apelo de mãe não foi correspondido. Não queria que nada acontecesse, mas o mal está feito. O Satanás fez tudo como ele queria para provocar meu filho Jesus. Sua vingança era fazer guerra contra o meu santo filho e ele conseguiu. Não deixou nada para trás. Jogou toda a sua malícia para desonrar o meu filho. Maria tem muitas, meu filho, mas não fazem o que tanto venho pedindo. Não façam do seu corpo um corpo para escândalo. A semente que recebeste depois de casada não deverias ter impedido. Era uma vida que no mundo deixou de vir. O que jogaste para dentro para eliminá-la, contadas são todas a hora do julgamento. Os comprimidos foram ideias do diabo, e os preservativos são lixo que ele juntou do inferno e lançou na ideia dos manipuladores das leis do meu filho. Ele sabia, o Satanás, que antes de chegar o fim, a maioria ia aceitar esse controle da natalidade. Agora, meu filho Bento, nada mais resta para quem provocou o meu santo filho Jesus. Ele continua com a mesma dor que passou no Calvário, pelos pecados dos homens e mulheres. Eu, sendo mãe de todos, me sinto envergonhada diante do seu trono, porque a minha geração feminina só pensa pelo lado do mal. Virgindade não é mais segredo. Perderam o pudor de um mistério tão sagrado. A falta de amor é tão grande, meu filho, no mundo, que o dinheiro fala mais alto. Estas jovens estão vendendo a sua honra por ninharia de dinheiro. É como jogar as suas almas ao inferno. Elas não sabem quanto vai custar a dor do sofrimento eterno. O diabo, meu filho, vive só nas ruas arrastando essas meninas para a prostituição. Os marginais fazem o que querem, destruindo uma flor que bem não chegou a se abrir. A mancha do pecado é tanta que está sendo difícil encontrar numa mocinha a pureza de sua honra. Os frutos que delas vão nascendo, a maioria são jogadas no lixo. Os corpinhos dessas criancinhas muitas vezes são comidos pelos próprios ratos. É um mundo tão sujo, meu filho, que só eu, mãe, e meu filho Jesus que vemos o mal como cresce rápido.
Os avisos já dei há alguns anos atrás, para meus filhos terem mais amor e respeito para com meu santo filho Jesus. Mas, infelizmente, meu apelo quase nada adiantou. Bento, meu filho, diga para todas as moças e mães que não machuquem mais o meu filho, para o castigo não ser tão grande como está prestes a vir. Peça, meu filho Bento, fale toda a verdade, que assim é impossível ter paz. Obrigado, filho querido. Eu, tua mãe, mãe de todos, gosto muito de ti. Caminho junto contigo em todas as partes que fores. Te abençoo, meu filho querido, em nome do meu Jesus. Maria, Rainha da Paz. Mensagem de 95, há 31 anos atrás. As minhas lágrimas não param de cair. Nossa Senhora começa assim na mensagem: meu filho, para ser digno do meu amor, não faça nada de errado com meu filho Jesus. Olha o tamanho do amor que tem a mãe por um filho. Ainda mais sendo a mãe que é e o filho que é. Ainda tem pessoas que questionam que valor tem a Nossa Senhora. O valor mesmo tem Jesus. Nossa Senhora é simplesmente a mãe de Jesus. Mas não é que nessas mensagens fala, não é que na Bíblia fala. A Bíblia fala do amor, do respeito de ambos, um pelo outro. Essa é a pura verdade. E aqui a Nossa Senhora pede, defendendo o filho: não faça nada que machuque meu filho Jesus, digno de uma mãe que ama o seu filho. Nenhuma mãe quer ver seu filho sofrendo, escandalizado, judiado, ignorado, abandonado. É isso que nós temos que entender. Mas Nossa Senhora aqui, ela se queixa das mulheres hoje. O que está acontecendo com as mulheres, com as moças. Não somente as moças, como as senhoras às vezes, entrando na igreja, casa de Deus, de bermuda, de blusa às vezes indecente, com as costas aparecendo, como se fosse dentro de um shopping, dentro de uma loja, dentro de uma lanchonete. A senhora reclama aqui, fala para que as filhas, que são filhas de Deus, filhas dela, possam entender isso, que tem que ter dignidade. Ela não quer o mal das moças e nem das mulheres, ela quer o bem. Ela quer que as mulheres se comportem bem. Aqui ela está falando especialmente sobre as mulheres. A Aline estava mostrando ainda há pouco para mim ali, que eu não tinha visto ainda, lá no Paraguai, uma imagem da Nossa Senhora Mística chorando, já há 4 anos já, lágrimas de purpurina pingando, 4 anos. Será que a Nossa Senhora está querendo mostrar o que ali? Será que ela tem motivo para chorar? Será que o mundo realmente está caminhando da maneira correta? Será que o sexo feminino está se dando ao respeito? Eu comento com quem eu conheço, família, com as pessoas mais próximas. A gente vê as mulheres muito reclamar nos vídeos, televisão, que algumas são consideradas como objeto. E isso não é verdade. Nós somos seres humanos. Realmente, são seres humanos. E estão aqui para mostrar dignidade no ser humano. Mas do jeito que se comportam, não é todas, é óbvio, graças a Deus,
tem muitas que têm pudor, que se resguardam, mas a grande maioria se comporta como se fosse um objeto, se mostrando, se oferecendo para o homem, para o rapaz. Aí depois sai reclamando. Não que lhe dá o direito de ser abusada, de ser manipulada como o homem quer. Mas, infelizmente, elas têm muita culpa nisso. Essa é uma parcela grande de culpa. Então, a gente, analisando bem o que a Nossa Senhora está pedindo aqui, é só que as mulheres, principalmente, se comportem um pouco melhor. Principalmente dentro da igreja. E ela fala aqui, durante essa mensagem, a semente que recebeste, as mulheres, depois que engravidam, que viram objeto de desejo do homem, o que acontece, qual o resultado? Aí Nossa Senhora fala, a semente que recebeste depois de casada, não deveria ser impedido. Era uma vida que no mundo deixou de vir e que jogaste para dentro para eliminar com todas são todas as horas de julgamento. Desculpa a minha leitura, mas eu estou com a vista cada vez pior. Que dia eu vou ter que trazer uma lupa, não, um microscópio. Então, a Nossa Senhora está falando aqui. O que acontece? As mulheres hoje estão perdendo a vergonha. Não tem mais pudor nenhum. Volto a frisar. Não é todas, é claro, é óbvio. Tem muita moça direita, tem muita mulher recatada, que a gente até admira. Lá no Eugênio eu cheguei a falar, há muitos anos atrás, para um casal que veio conhecer, hoje não participa mais, mas ela era uma morena muito bonita, a moça, a mulher dele, era uma moça nova, e ela me perguntou por que aqui é falado tanto na questão da vestimenta. E o que eu respondi para ela? Ela veio visitar, obviamente, bem trajada de vestido, vestidinho decente, compridinho. Eu falei, eu estou olhando para ti, estou apenas vendo uma moça recatada e bonita, interessante, bonita. Quando vocês estão mais à mostra, a cabeça do homem pensa diferente. Eu sempre falo para todo mundo e falo para minha esposa, que bom que se a mulher pudesse ter por 30 dias a cabeça do homem. Ela de repente iria entender um pouco mais o porquê a cabeça do homem é tão pervertida. E não adianta dizer, eu sou um santo, eu não olho. Todo mundo olha. Tem um santo que diz que quando ele sentia algum desejo, ele se jogava num pé de espinho para acalmar o pensamento dele. Então, infelizmente, desde o começo do mundo, as mulheres, elas provocam. A Eva provocou Adão. E o mundo está no jeito que está, justamente porque está desenfreado. É as mulheres provocando, é os homens cada vez mais procurando só se aproveitar do momento. Porque está muito fácil. Para que casar? Não precisa casar. Tem a mulher que quer toda semana. E daí ficam se queixando porque são tratadas como objeto. Mulher não é igual um carro
que você compra quando está velho, vai lá, vende e compra um novo, pega um novo. Mulher é filha de Deus, é nossa irmã, que vira nossa esposa, que vira uma carne só. É isso que Nossa Senhora está tentando explicar aqui. Nada que ela fala aqui é cobrar demais. Nada é tolir a liberdade das moças, e sim resguardar a dignidade dela, para o próprio bem dela, para que ela não vire um objeto sexual. E aqui no final da mensagem, a Nossa Senhora pede dá uma missão para o pai, uma missão difícil. Há 31 anos atrás, hoje seria muito mais difícil, está cada vez ficando mais difícil. Ela pede assim: Bento, meu filho, diga para todas as moças e mães que não machuquem mais o meu filho, para o castigo não ser tão grande como está prestes a vir. Peça, meu filho Bento, fale toda a verdade, que assim é impossível ter paz. Olha que missão difícil. Vai hoje sair por aí falando sobre virgindade, vai por aí falando sobre roupa indecente, vai sair por hoje aí falando sobre prostituição, sobre separação. Você vai ser ignorado, vão rir da tua cara. Mas o pai foi incumbido de falar toda a verdade. Por isso que na última mensagem, o pai pergunta para Jesus: eu tenho tanto amor para dar, mas sou tão pouco amado. Aí Jesus explica para ele por que ele é tão pouco amado. Um dos motivos é esse aqui, ó. Ele tem que falar a verdade. Eu, particularmente, não tenho essa coragem de abordar alguém e falar. Só se me perguntar. Mas também não fui eu que fui escolhido. Não fui eu que fui escolhido como profeta. O profeta tem que ter algo a mais do que apenas coragem. Tem que ter muita fé. Tem que ter a certeza, a convicção do que está fazendo. Sem medo nenhum. Tem que ter a certeza que está amparado pela luz divina. E a gente não tem essa certeza. Então se acovarda. Mesmo porque tem mensagem que fala bem assim: meu filho, quando é que vais aprender que não é para todos que deves falar sobre mim? Essa palavra, essa frase, me conforta um pouco. Não me deixa eu pensar que sou tão covarde assim. Mas eu fico imaginando como era difícil para o pai falar. Lembro também quando, no passado, antes de ter sido chamado, como o pai era elogiado, como o pai era bem aceito na família. Tudo era o Bento. Depois que foi chamado, que ele começou a ter que falar a verdade, não era odiado, mas era ignorado. Não era mais bem-vindo entre a família. Que a gente tenha a força e o entendimento de entender que o que eles sempre nos pedem é para o nosso bem. Aqui no caso, a Virgem Maria. O que ela pede não é para o nosso mal, é só para o nosso bem. A Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz um comentário. Mensagem dia 7 de fevereiro de 1997. Os velhos costumes. Contando com o alimento que o Senhor nos dá todos os dias, também a saúde e a paz. Temos o ar para respirar, a noite para descansar e uma vida cheia de graças,
Por tudo isto, só temos que vos agradecer a todo momento. Amém. Termos que pouco se ouvem, dirigidos a mim. Quem está farto neste mundo com tudo o que possui, poucas vezes se lembra de agradecer-me, devido às preocupações que tem em manter tudo em ordem com os seus afazeres. Mas tão logo que vem um grande fracasso, a primeira coisa é se lembrar de mim. Meu filho, quantos costumes foram deixados para trás do que o povo mais antigo vinha mantendo? Não dormiam sem me pedir a bênção. Ao se levantarem, mais uma vez me pediam proteção. Na mesa, na hora das refeições, sempre me agradeciam. Agora, como tudo é moderno, os velhos costumes se acabaram para a maioria. Bento, filho amado, em que se baseiam o homem e a mulher na vida que vem mantendo longe de mim? É porque se acham seguros? E os crimes e os assaltos que vêm aumentando, nada disso lhes importa? Pois uma coisa vos afirmo: se eu não cuidasse do meu pequeno rebanho que resta, a terra seria um covil de bandidos e assassinos. Mas as minhas mãos ainda estão sobre os que me adoram. Por isso o diabo não pode tomar conta de tudo. Porém, é só eu deixar um pouco este povo sozinho, que em muitos lugares, como nas grandes capitais e outras cidades do interior, tomadas serão por vândalos, onde homens e mulheres tomados pelo enganador fazem de tudo. Vejam que as próprias criancinhas já não têm mais sossego. A miséria espiritual é maior do que uma doença ruim para a medicina, porque o espiritual de cada um, sem a minha presença, baseia-se como uma lamparina sem o azeite, que não tem a fonte de energia. Queima-se todo o pavio e não dá claridade. Assim é o corpo. Vós sois meus filhos, a lamparina, mas eu sou a essência pura que ilumina todo o corpo e a mente. São poucos que percebem tudo isto, porque já sabem quem eu sou, então não me largam por nada. Mas de todos aqueles que se esquecem de mim, o diabo passa a tomar conta, afastando-se cada vez mais das coisas sagradas como a missa, a confissão, os sacramentos, ficando assim desnutridas as suas almas. Não pensem que é só o corpo que precisa de se alimentar. A alma tem que ser muito mais. E o seu alimento é a oração, a conversão, a fé e a persistência. Se acharem que a caminhada comigo é pesada, a do meu inimigo nenhum aguentaria nem o começo. Vejam que o maior peso eu já carreguei, foi a cruz, para levar os vossos pecados junto comigo. E mesmo assim são poucos os que me reconhecem, pois a maioria nem sequer respeita mais a quaresma. Obrigado, meu filho. Se fosse escrever tudo o que eu tenho para te dizer, passarias dias, meses e anos escrevendo. Mas o que importa é a tua paciência comigo, Jesus. Essa mensagem de 1997, Jesus fala que a miséria espiritual é maior do que uma doença ruim para a medicina, porque o espiritual de cada um sem a minha presença baseia-se como uma lamparina sem um azeite, que não tem a fonte de energia. Jesus compara, as doenças de hoje em dia com a miséria espiritual. É muito pior. Porque a doença do corpo leva só o corpo, mas a doença da alma leva o corpo e a alma. Todos nós vamos morrer um dia, mas em que estado vamos morrer? Com essa miséria espiritual que hoje está, muitos já andam como mortos-vivos, sem Deus. Eu estava meditando hoje, todos nós já fomos em um velório, já vimos um corpo sem alma, mas imagine uma alma sem Deus. O corpo sem a alma não serve para nada, tem que enterrar, vai apodrecer. E a alma sem Deus?
sem Deus, sem o amor de Deus, sem a oração. Ah, mas precisa rezar todo dia? Você não come todos os dias para o seu corpo ficar em pé? Como que sua alma vai se elevar para Deus sem falar com Ele? A oração é isso, falar com Deus. E olha que graça que nós, seres humanos, temos. A graça de falar com o Criador. E Ele nos responder. Ele nos atender. Ele agradecer a nossa presença. Quantas manifestações de Deus ao ser humano. E muitos ingratos não querem rezar. Acham que não precisam rezar. Que cegueira! Quanto mais escuridão se faz ao nosso redor, mais devemos abrir o coração à luz que vem do alto. Essa frase serve para nós. Muitas vezes as pessoas desanimam. Ah, eu rezo e nada acontece. Quanto maior for a escuridão ao nosso redor, mais nós nos devemos abrir para Deus, abrir o nosso coração para Deus, para que não fique totalmente escuro. Tem muita gente que participa da obra que é sozinho na sua casa. Mas imagine se você também não rezar. A sua casa vai ficar numa total escuridão. E é isso que Deus pede. É isso que Deus chama atenção nessa mensagem, especialmente. A doença, para a medicina, muitas são incuráveis, mas muito pior é a miséria espiritual. Quantas coisas ruins acontecem hoje em dia, porque as pessoas não são mais de Deus, não procuram a Deus, não amam a Deus. É como se fosse um morto-vivo na face da terra. O santo Curadas escreveu: aqueles que são guiados pelo Espírito têm ideias justas, eis porque existem tantos ignorantes que sabem mais do que os sábios. Aquelas pessoas simples, como diz essa mensagem aqui, o tempo antigo, aquela tradição de rezar na mesa, de rezar para deitar, de rezar ao se levantar, aquelas pessoas que hoje são consideradas ignorantes, não tinham estudo, elas tinham devoção, elas eram inspiradas pelo Espírito Santo todo o tempo, porque elas pediam para Deus, elas rezavam, elas falavam com Deus. E por isso elas eram muito mais inteligentes do que hoje essas pessoas que se acham inteligentes. Porque eles não falam com Deus. Eles nem querem que falem de Deus perto deles. Por isso são muito mais ignorantes. Porque a verdadeira vida não é aqui. A verdadeira vida é espiritual. Esse corpo acaba. De todos, seja pobre, seja rico, todos vão morrer um dia, mas a alma é eterna. E é essa vida que interessa. É essa vida que importa. Isso é ser inteligente. Trabalhar para conseguir a vida eterna. Por isso que aquelas pessoas antigamente eram muito inteligentes para Deus. Mesmo sem estudo, eram muito mais importantes para Deus. Porque temiam a Deus, respeitavam a Deus. Jesus fala aqui: meu filho, quantos costumes foram deixados para trás do que o povo mais antigo vinha mantendo? Não dormiam sem pedir a minha bênção. Ao se levantarem, mais uma vez me pediam proteção. Na mesa, na hora das refeições, sempre me agradeciam. Agora, como tudo é moderno, os velhos costumes se acabaram para a maioria. Bento, filho amado, em que se baseia o homem e a mulher na vida que vem mantendo longe de mim? É porque se acham seguros? Se acham com o rei na barriga? Se acham inteligentes? Ignorantes? Como diz aquela pessoa, né? A vida sem Deus é burra. Vocês são burros, estão se destruindo a chance de viver eternamente com Deus, serem felizes eternamente por um prazerzinho aqui da terra, por um orgulho que a terra há de comer. Quantos idiotas a gente chega a falar, como Deus, né, falava, hipócritas, raça de víboras, cobras venenosas, até quando vou suportar vocês? Agora está aparecendo no meu celular, eu nem abro, porque é coisa muito triste, muito horrível,
Mas aquelas pessoas famosas que tinham uma ilha lá nos Estados Unidos, não sei aonde, que faziam de tudo com as crianças, chegavam a devorar a carne humana, que pessoas diabólicas. Vocês acham que isso nunca vai ter um fim? Como diz na Bíblia, tudo será escancarado, tudo será falado aos telhados. Todo mundo está sabendo da sujeira que vocês fizeram e estão fazendo até hoje. E agora com essa inteligência artificial, seria o certo, o correto chamar a última burrice do ser humano, se entregar a uma máquina, dar a ela o poder de mandar no ser humano. A última ignorância que vocês poderiam cometer, se entregar na mão do diabo, dando a ele toda a autoridade na sua casa, na sua vida, nos seus pensamentos. Tudo vocês falam para essa inteligência artificial. Olha o que Jesus fala. Falou para o profeta no dia 19 de novembro de 1995. A riqueza de uma pessoa não está naquilo que ela possui, e sim na fé que tem no seu Criador. Quando essa pessoa passa a adorá-lo sem nenhuma dúvida, o Espírito Santo repousa sobre ela para sempre. Faz sua morada, levando assim o conhecimento de toda a verdade, como é teu caso, meu filho Bento. A pessoa que se entrega para Deus, o Espírito Santo repousa sobre ela e ela conhece a verdade, ela enxerga a verdade. Que verdade? Que a verdade é Deus. Sem Deus tudo é vaidade. Tudo acaba. Tudo é inútil. Então vocês são muito fanáticos, muito carolas. Não é melhor ser assim? Se entregar para Deus do que se entregar para o homem? Muitos são fanáticos, são carolas pela internet. Por um homem, por uma mulher, por um carro, por uma casa, por um momento de fama na internet, na televisão, entregam a vida, vendem a alma por dinheiro. Não seria muito mais inteligente entregar a alma para Deus, que vai nos fazer felizes eternamente? Por isso Jesus fala, a miséria espiritual é maior do que uma doença ruim. E hoje o que nós estamos vendo? Miséria espiritual. As pessoas estão longe de Deus e não querem voltar. Infelizmente. Parece que quanto mais longe, melhor. A gente tem experiência aqui na própria família. O pai falou quantos anos, estejam preparados, não deixem para depois, cuidado para não cair. E quantos deram atenção? Parece que quanto mais longe, melhor. Quanto mais tempo sem rezar, melhor, mais felizes estão ficando. O diabo é astuto. Ele dá tudo o que você quer nessa vida. Dinheiro, fama, prazer, amizades falsas. O diabo dá tudo para você. Agora, aqui. Mas depois ele cobra. Depois você vai ter que pagar. Muitos já pagam aqui, com muito sofrimento. Desprezo, abandono, solidão, depressão. Mas muito mais triste será na vida eterna, na eternidade. Como dizia Santa Teresa, se você não ama Deus aqui na terra, vai fazer o que no céu? Se você não se interessou de falar com Ele enquanto estava aqui, por que você vai querer falar com Ele depois na outra vida? Ele vai dizer, eu nem te conheço. Porque quantas provas de amor Ele dá aqui na nossa vida. O sol, a chuva, o calor, o vento, as crianças, o pai, a mãe. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, você tem mão, você tem braço, você tem pernas. Quantas pessoas que dão testemunho. Eu estava vendo agora semana passada, essa semana, se não me engano, a chuva aqui em Curitiba. Em 15 dias a mulher perdeu tudo dentro de casa e o que ela falou na reportagem? Mas a gente não pode perder a fé em Deus. Olha que testemunho forte. Em 15 dias perder tudo, 2 vezes. E ela ainda dando testemunho que não perde a fé em Deus. E muita gente que tem tudo não tem mais fé. Por isso Jesus fala, muito pior do que uma doença ruim é a miséria espiritual.
antes morrer do que perder a fé. Peçam para Deus, como diz aquela canção, antes morrer do que vos ofender. Antes me tire a vida do que perder a fé. O profeta também falava assim: meu Deus, não me deixa perder o juízo, porque eu não quero esquecer o Senhor. A Silvana vai fazer a leitura e eu faço um comentário. Mensagem dia 7/2/2000. Os meus anjos. O pai fala: Jesus querido, meu mestre, se eu tivesse um pouquinho de sabedoria, poderia dizer tantas coisas lindas para o Senhor e para Nossa Senhora. Mas desde a minha infância e juventude já não tinha inspiração nem para conversar com a minha namorada, que hoje é a minha esposa. Casei e sou feliz, mas não sabia quase nada. Agora com o Senhor eu queria dizer assim: ó mestre, aqui está um homem inteligente, mas sinto vergonha por ser tão mesquinho diante do Senhor. Ofendes-me, meu filho, assim deste jeito. Jamais escolheria uma pessoa que não tivesse capacidade para um cargo tão grande. Nenhum patrão põe uma pessoa a trabalhar se não tiver boas informações. Minha santa mãe foi quem te chamou, porque já tinha te escolhido. Quero-te assim mesmo, simples e humilde. Para os intelectuais és quase nada, mas diante deles és o que és, o profeta, um dos mais autênticos. Meu filho, um justo salário já começaste a receber. Mas o que está reservado será surpresa para ti e toda a tua família, e todos os teus amigos, todos mesmos. Nenhum ficará de mãos vazias. Quem duvida, verá, e quem ignora vai morrer sem receber nenhum salário, porque não gosto de filhos e filhas ingratos, que nunca souberam me dizer: obrigado, Pai Santo. Perdoe-me, Jesus, pelas faltas cometidas. Agora vem me dizendo: perdoe as minhas ofensas. As ofensas vêm perdoando desde o primeiro homem que criei, por ter me desobedecido. Mas aos poucos estão se esquecendo de que todos são devedores. Das dívidas, só de alguns que eu ouço: perdoe as nossas dívidas. Por isso, meu filho, não quero mais ouvir de ti que és um mesquinho. Isso me deixa triste. De ti já falei tudo o que tinha para te dizer. Então não te preocupes com palavras lindas. Faze o teu trabalho. Diante dos outros, mostra o que és, como sempre vens fazendo, dando testemunho de minha misericórdia e de meu retorno. Quero de ti e de todos aqueles que estão ao teu lado, que lutem até o fim e só falando a verdade, nada mais do que a verdade. Diante de mim estou enviando vocês, filhos e filhas amadas. Olhem que na Sagrada Escritura já está escrito: enviarei meus anjos na frente quando for para anunciar o meu retorno. Vocês já são esta profecia, e não existe engano. São todos autênticos. Estejam lá onde estiverem, em sua pátria, vocês são meus convidados. Por isso estou lhes chamando. Corram que o tempo está se esgotando. Jesus. Nessa mensagem de título Os Meus Anjos, a gente escuta tantas palavras contrárias às vezes, né? Ofensivas até, quando a gente vai falar alguma coisa sobre o Evangelho, falar alguma coisa do que está nas mensagens. Mas uma mensagem dessa vem para nos confortar, para a gente não duvidar que estamos no caminho correto. Então, claro que vem a força maligna sempre bater na gente, para ver se desestimula, né? Se a gente para com o trabalho que vem fazendo. Eu sempre falei, e eu tenho isso no meu coração, né? Para mim não existe um trabalho mais digno do que esse que estamos fazendo. Mesmo assim a gente escuta o tempo todo que não somos nada, que estamos fazendo, mendigando, vamos dizer assim, né? Vivendo
de esmolas. Eu não penso assim, né? Tem pessoas que se afastaram da obra porque eu enfrentei, eu fui duro quando me disseram essas palavras. E eu não tive medo de retrucar. Então assim a gente devia pensar sempre, porque nós temos essa, como o Alex fez o comentário, né? O profeta tinha o respaldo, nós também temos o respaldo. Nós sabemos que o caminho é esse. Bem claro, um pouquinho de temor, né? Um pouquinho de dúvida às vezes, mas logo a gente já se reforça. Então, nessa mensagem aqui é um conforto enorme para todos nós, para todos vocês que acompanham essa obra. Né? Aqui no final que Jesus fala: diante de mim estou enviando vocês, filhos e filhas amados. Olhem que na Sagrada Escritura já está escrito: enviarei meus anjos na frente quando for para anunciar o meu retorno. Vocês já são essa profecia. E não existe engano. São todos autênticos. Então nós temos que ter essa força dentro de nós, essa convicção, né? Quando Jesus fala aqui também: meu filho, um justo salário já começasse a receber, mas o que está reservado será surpresa para ti, toda a tua família e todos os teus amigos, todos mesmo, que não duvidam, que são fortes, que lutam, porque depois, na hora final, cada cabeça é uma sentença, mas vai contar aquilo que a gente fez, né? E aquilo que nós deixamos de fazer. Quando nós omitimos alguma coisa, vai contar também, vai pesar muito todo o nosso trabalho. Então nós temos que pôr na nossa cabeça que esse trabalho de evangelização, esse chamado que Deus fez, né, não pode ser em vão, né? Não pode ser como as pessoas tentam aí pôr em nossas cabeças. Nós aqui em Taquara a gente sofre muito, vamos dizer assim, não é bullying, né, mas sofre muito essa pressão das pessoas, os parentes, os amigos, né, lutam o tempo todo contra a gente. E sempre com um sorriso no rosto, um sorriso de falsidade. A gente percebe isso, né? Dá um cumprimento pela frente e depois bate nas costas com um punhal, se for possível. Essa semana eu tive umas surpresas aí, desagradáveis, né? A gente procura fazer tudo certo, procura caminhar de uma forma correta e percebe que o ser humano é maldoso demais, né? Não tem mais dignidade, não tem honra no ser humano. Está difícil encontrar hombridade no ser humano aí. A gente pôs os veículos aí para arrumar e o pai sempre ensinou, né, para a gente fazer dessa forma. Não ficar desdenhando do trabalho da pessoa, ou ficar querendo menosprezar. Então, se a pessoa dá um valor, a gente faz uma choradinha, né, claro. Mas se não, paga aquilo que a pessoa pediu, é o trabalho dele, né? Mas faça o trabalho, então. E a gente é enganado o tempo todo, né? É tristeza isso. E ver que é uma coisa que não é aquilo que estão pedindo, não é aquilo que estão falando, né? Não fazem o serviço que foi prometido fazer. Então é triste isso. É muito triste mesmo, né? Depois, conversamos com mais pessoas para fazer... Estamos tentando fazer, né, o bustozinho do profeta. Isso já lá no comecinho de janeiro. Já estamos, bem dizendo, na metade de fevereiro. E a pessoa vai enrolando e parece que... Como é triste isso, né? É triste. Então, as pessoas, de todas as formas, tentam dizer para a gente: o trabalho que você está fazendo não é certo. Mas não faz mal a gente ser pisoteado, ser enganado. Nós temos que manter a nossa firmeza de ser honesto. Porque um dia tudo vai vir à tona. Mesmo que a gente perca alguma coisa. Valores, né? Vamos dizer assim, a parte material. Mesmo que a gente perca, não faz mal. Mas seja honesto. Fala a verdade, cumpra com o seu dever. Seja um homem, uma mulher de honra. É feio, porque assim, eu cheguei a perder noite de ver a pessoa fazer isso com a gente, né? De trapacear, ou então de achar que a gente é um ignorante. Eu vou enganar ele, é bobinho. Não, a gente não é bobo, só não quer fazer parte desse lado, né? De enganar, de trapacear, de achar que está passando por cima. Isso vai por um tempo, depois acaba. E lá um dia vai ter que prestar conta. Tudo é anotado, né? Então nessa mensagem Jesus fala: os meus anjos, e vocês já são, a profecia está se cumprindo.
Porque nós temos que agir dessa forma, com honestidade, não passar por cima de ninguém, não pisar em ninguém, não tentar enganar ninguém. Seja sincero. O nosso estilo de vida é esse. Aqui o profeta tentou falar, eu imagino, né? Ele não tinha conhecimento da palavra, mas disse: ó mestre, aqui está um homem inteligente, mas sinto vergonha por ser tão mesquinho diante do Senhor. E Jesus fala: ofendes-me. Então nós não podemos pensar dessa forma assim, que eu sou muito fraquinho, eu não dou conta do trabalho. Se Jesus chamou, ele sabe. É um pouquinho sacrificante, ou é um pouquinho dolorido, mas a gente dá conta sim. Se Deus confiou, é porque ele confia. Ele quer ver a nossa força, quer ver a nossa coragem, né? Quer ver a nossa luta contra tudo e contra todos. Então, vamos levar esse trabalho de evangelização com dignidade, né? Com honra. Deixa as pessoas lutarem, não faz mal. Nós temos essa convicção, nós temos essa certeza que o caminho é esse, que essa obra é verdadeira, que o profeta é verdadeiro. Fala quem quiser falar que é uma mentira, talvez isso está pegando um pouco, né? Essas pessoas hoje em dia não acreditam em mais nada, então a gente fala que é profeta, que é o nosso Papa, que é, talvez isso que eles estão deixando, meio que nem querem fazer, eu acho, mesmo pagando o valor altíssimo que estão pedindo, mesmo assim parece que não querem fazer. Mas não faz mal, a nossa fé é essa, ninguém vai mudar, né? Ninguém vai tirar isso da nossa mente. Já falamos quantas vezes aqui, tentativas aí de modificar alguma coisa no santuário, ou se um dia, né, que está na mensagem, vão tentar, né, não diz que vai, mas vão tentar fechar esse santuário. Mesmo que acontecesse, eu creio que não vai acontecer, mas mesmo que acontecesse, de fecharem o santuário, nenhum sacerdote quer estar aqui junto a nós, uma boa parte da obra não quer mais saber de nós, vamos dizer assim, mas aqui dentro do nosso coração ninguém vai tirar essa fé. Assim aconteceu com os mártires no passado, esquartejava ele todo, mas a fé não tirava. Morriam cantando, né? E tem revelações de alguns santos que dizem que não sentia dor nenhuma. Deus poupava eles. Na hora do martírio, ele sendo arrancado a pele, mas o padre Romo falava, né? Um que estava sendo assado, né? Pode virar que esse lado já está pronto. Já imagina? Imagina uma coisa dessa, né? Outro foi tirado a pele toda do corpo. Essa santa da semana foi lida ali, né? Que foi mutilado o tempo todo, né? Cortaram o peito e foram arrastando ela em cima de caco de vidro. Santa Águida. Né? E assim foram tantos santos. Então, assim, a gente tem que pensar também. Se chegar a esse ponto, creio que não vai chegar, né? Mas se chegar a esse ponto de tentar de todas as formas tirar a nossa fé, mas lá no coração não vão tirar. Podem fazer o que quiserem, né? Eu venho agora enfrentando aí essas lutas que eu estou falando. É só um exemplo, né? Não estou me queixando de nada aqui não. Eu tenho força, graças a Deus, para enfrentar isso daí. Mas assim, a gente vê que o ser humano não tem mais honra, né? Na maior cara de pau, assim, fala na frente da gente, parece que eu sou assim, uma criancinha. Estão contando história bem como conta para uma criança, assim, que acredita em tudo, né? E está no papel. Depois eu posso usar isso contra eles ainda, né? Porque me dão um orçamento, está ali. Daí eu neguei, não, mas quem sabe, então isso aqui a gente pode tirar, isso pode tirar, então nada daquilo ia ser feito. É uma mentira, né? E bota um valor lá em cima, um absurdo. Como é triste tudo isso, né? Então nós temos que ser fortes ao ponto de enfrentar esse tipo de pessoas. Aqui tinha mais um pedacinho que eu queria ler, mas não acho mais agora aqui. Aqui fala assim, diante dos outros mostra o que és como sempre vens fazendo, dando testemunho de minha misericórdia e de meu retorno. Quero de ti e de todos aqueles que estão ao teu lado, que lutem até o fim, e só falando a verdade, nada mais do que a verdade. Né? Então nós temos que ser assim. Nós aprendemos dessa forma. Nós aqui, a família Conceição, os filhos do profeta, os netos eu não vou falar muito porque não viram tanto, mas nós, os filhos, a gente viu como é que o profeta agia. De que forma que ele tratava as pessoas. Era pisado, né? Também não era nada bobo, não tinha nada de bobo nele, mas ele deixava passar, para viver em paz, né? Às vezes até pagava, mas para ter paz. Pediam alguma coisa que não tinha direito de pagar, mas ele pagava só para ter o sossego dele. E assim nós deveríamos agir, né? Ter paz de consciência, paz de espírito, dormir bem. Como é triste a gente não poder dormir bem pensando nas coisas do mundo,
Perdi algumas noites essa semana pensando nesses acontecimentos e é triste isso. Não precisa, né? Deixa passar e pronto. A Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Mensagem dia 7/2/2007. Minha proteção. O Pai fala: Jesus querido, eu amo e sou amado por muito pouca gente. Pai abençoado. Filho querido, olhando em redor de tua morada, conta quantas pessoas vêm te visitar. Se um deles te desprezar, não é a ti, é a mim. O desprezo dessas pessoas estão sendo uns filhos injustos. Eu, Jesus, quando quis todos juntar, como uma galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, enquanto estava na terra, poucos, muito poucos, quiseram minha proteção. Atraí todos para perto de mim. Mas quando comecei a falar do novo reino que estava perto de cada um deles, eu só ouvia: este homem é um louco, principalmente pelos sumos sacerdotes. E hoje a maior parte vem fazendo o mesmo para comigo. Pouco, muito pouco, vejo alguns deles me respeitarem. A minha casa está num abandono. Não vejo mais o lugar que é só meu. Do centro da igreja, o diabo pensa que já é o dono, e seus aliados não mais estão me ouvindo. A luta bem não começou. Os Caíns, dominados por Judas, vêm recebendo fortunas enormes, que dos cofres públicos aos poucos vêm tirando. Esses tipos de gente são como os urubus, que vêm se aproveitando de tudo que é mais sagrado para falar no rádio e televisão, que em meu santo nome podem curar muitas pessoas. Esses são falsos e mentirosos, estão sendo sim ladrões e que não têm o mínimo de piedade do seu semelhante. Agora vejas, meu filho Pedro II, como é que essas pessoas vão gostar de ti? Porque lutas por meus direitos e me adoras de tal maneira é que deixas essa gente irritada. Se eu não estivesse ao teu lado, há muito tempo já terias acabado contigo. És uma pedra no caminho deles, mas para cumprir as escrituras, tinha que vir um na minha frente para anunciar o meu retorno, e tu foste por mim escolhido. É isso que lhes causa inveja. Agora sabes por que amas, mas é pouco amado? Tua missão tinha que ser assim, mas aqui no céu todos gostam de ti, Jesus. Minha proteção. Mensagem de 2007. O Pai começa com uma exclamação. Está escrito assim: Jesus querido, eu amo e sou amado por muito pouca gente. Pai abençoado. Jesus explica por quê. Por que ele é tão pouco amado? A gente sabe que quando a gente agrada o homem, dependendo do que você faz, você é aplaudido, você é considerado, você é aclamado, como hoje as celebridades de hoje. Tem pessoas que às vezes ficam pensando como é que as pessoas podem ser tão viciadas, às vezes, pagando fortunas, fazendo coisas impossíveis para ver tocar num cantor, num jogador de bola, que são todos mortais, são todos igual a todo mundo, um dia vão se acabar. Mas quando a gente opta, ou quando a gente muda de vida e esquece da celebração do homem e começa a celebrar Deus, começa a respeitar Deus, começa a estudar mais sobre Deus, começa a falar sobre Deus, aí vem a perseguição, as pessoas nos ignoram,
As pessoas não querem saber. E é tão fato isso, tão óbvio, que a gente vê dificuldade. A gente hoje consegue viver na sociedade, consegue participar numa cidade, numa comunidade, que a gente não fica só falando em Deus. Como eu falei na mensagem passada, Deus nos orienta realmente, para não passarmos por tolos, idiotas. Deus, sendo Deus, nos orienta a não falar sobre Ele para todos, para qualquer um. Jesus aqui ele fala assim: atraí todos para perto de mim, mas quando comecei a falar no novo reino que estava perto de cada um deles, eu só ouvia: este homem é um louco. Principalmente pelo sumo sacerdote. É o que a gente mais sente hoje. É o que o pai mais sentia. O pai, quando começava, às vezes coincidentemente eu estava perto dele, às vezes no comércio lá em Joinville, com os amigos dele, ou com os músicos dele na época. Eles diziam que o pai estava louco, eles diziam para minha mãe: Dona Ladia, o Arício está ficando louco, só fala em Deus. Isso eu presenciei. Eu vi. Na época eu era criança, não entendia muito o porquê das coisas, mas eu observava. Não entendia também onde é que o pai queria chegar. Nem o pai sabia onde ele ia chegar. Deus estava preparando, estava ali começando a trajetória de uma longa vida de um profeta. Ali começava. Então o pai não sabia que ia ser tão rejeitado. O pai não sabia que ia ser tão escandalizado. E Deus ia confortando ele, ia já prevenindo ele, que serás caluniado, serás debochado. Mas o pai, com a sua coragem toda, e obviamente ele não podia prever o futuro, não teve medo, enfrentou. Primeiro a família, depois os parentes, depois os amigos, depois os padres, e assim foram, etapa por etapa. E aqui Jesus fala: a minha casa está num abandono, não vejo mais o lugar que é só meu. Para vocês, padre, vocês que estão proporcionando essa destruição da igreja, e vocês, fiéis, vocês são coniventes com isso, vocês são cúmplices da destruição da igreja. Não pensam que eu estou fazendo a minha parte, eu vou participar. Você está sendo conivente, você está sendo cúmplice com a destruição da igreja. E vocês, padres, muito mais vão ser cobrados, porque vocês sabem o que estão fazendo. Vocês têm na consciência do que estão fazendo. Por isso que Jesus está falando que a minha casa está num abandono, não vejo mais o lugar que é só meu. Cadê o sacrário? Cadê a dignidade dentro da igreja? Cadê o respeito? Ainda muita gente fala que aqui na minha paróquia tem padre, mas não tem sacrário, que adianta? O que vale mais, o padre ou o sacrário? O Santíssimo? Então, Jesus aqui está confortando o Pai, que essa vida não é fácil. Não é fácil as pessoas entenderem. E algumas nem querem entender. Elas ignoram. A vida hoje está muito farta, muito fácil. Tudo está na mão. A tecnologia, o poder, a riqueza, os prazeres. Está tudo muito acessível. Está tudo muito liberal. Ninguém cobra mais nada. A justiça, que justiça? Hoje o errado é certo e o certo está errado.
A igreja. O que a igreja fala? O que a igreja orienta? Não orienta mais nada. Está todo mundo do jeito que quiser. Cada um para si, Deus para todos. Só que esse Deus não é para todos. Pode ser cada um para si, mas Deus vai ser para poucos. Aqueles que ainda conseguem enxergar um pouco de dignidade. Aqueles que conseguem enxergar um pouco de Deus. Aqueles que conseguem observar que na igreja hoje está faltando o principal. Quem? O Santíssimo, o Sacrário. Os padres que lá estão são mortais. Às vezes não tem dignidade para estar celebrando uma Santa Missa. Essa é a verdade. Não somos nós que somos cabeça dura. Não somos nós que somos fanáticos. Não somos nós que estamos criando uma nova religião, uma nova seita. São vocês que estão mudando. Nós estamos lutando, continuando a lutar pelo que o profeta começou. Manter a dignidade da igreja. Não mudar a essência da igreja católica. Por isso que ele não conseguia se sentir amado. Deus também não se sentiu amado. Foi rejeitado. Tanto é que foi crucificado. E aqui para concluir, Jesus fala assim: agora vejas, meu filho Pedro II, como é que essas pessoas vão gostar de ti? Jesus está perguntando e afirmando para ele, não tem como gostar dele, porque ele está lutando pela verdade. Porque lutas por meus direitos e me adoras de tal maneira que deixas essa gente irritada. É o que acontece hoje. Você vai falar, você pode ficar o dia todo cantando, brincando, contando piada. Falou em Deus, acabou a brincadeira. A maioria sai de perto, como se você tivesse uma doença contagiosa. O povo não quer mais saber de Deus. E quem é o culpado disso? É a própria igreja. A igreja não cobra mais nada. Não existe mais respeito. Vocês, sacerdote, vocês mesmos. Não adianta bater de ombro que vocês são responsáveis. Jesus que continua. És uma pedra no caminho deles, mas para cumprir a Escritura tinha que vir um na minha frente, para anunciar meu retorno. E tu fosse por mim escolhido. É isso que lhes causa inveja. Agora sabe por quê? Amas e é pouco amado? É porque o pai teve que falar a verdade. O pai deixou de ser aquela pessoa agradável para o homem. O homem perdeu o interesse no Aristo. O Aristo era um gaiteiro, era um tocador de festa, era um homem normal, era um homem carismático, brincalhão, normal. Quando ele deixou de se importar com o homem, passou a se importar com Deus, perdeu o seu valor. Para o homem, mas para Deus, não. E Deus afirma aqui, tua missão tinha que ser assim, mas aqui no céu todos gostam de ti. Quer valor maior do que esse? Não me importa se a maioria não gosta de mim, por causa da mudança da minha vida. Mas se eu tiver a convicção, a certeza que eu estou no caminho certo e que estou agradando a Deus, isso sim é que me importa. Porque isso aqui é passageiro. Não sei mais quanto tempo de vida eu vou ter. Agora, a segunda vida minha, essa será eterna, no céu ou no inferno. Eternamente a minha alma vai viver. Mas com certeza quero viver do lado de Deus. Quero viver no céu, se assim eu for merecedor. Bom, naquela mensagem que fala os meus anjos, também tem uma mensagem que Jesus fala ao profeta, que
a sagrada face dele estampada no livro, a palavra de Deus, o Espírito Santo em forma de pombinho. Ele diz: se nós beijarmos essa sagrada face dele, ele sente o calor dos nossos lábios. Então Deus se faz presente. Eu me lembro quando o Padre Rômulo falava também que gostava muito de estar junto das crianças. E uma vez eu fiquei me questionando, né? Por que gostava tanto das crianças? Imagine vocês como que um padre, como era o Padre Rômulo, o Padre Tobias e tantos outros padres que ainda são sinceros para Deus, vai receber o carinho, o calor humano de alguém. Como? Se um homem for abraçá-lo e dar carinho para ele, trocar carinho, fica esquisito. A mulher muito mais, mas a criança não, né? E ele era um ser humano também, precisava de carinho, precisava de um afeto, precisava de um toque humano, um calor humano. Então, é dessa forma que ele gostava muito das crianças. Estou falando isso porque a gente, quando está triste, se você tem criança perto de você, faça isso, abrace uma criança. Deus se revela através dessa criança. Tem a minha netinha que vai fazer 1 ano agora, a Milena, né? E quando está lá em casa, graças a Deus, fica bastante tempo na minha casa, tanto ela como a Yasmin e o Mateus. Mas mais é ela que fica no colo, né? Então, ela abraça a gente, dá para sentir Deus presente ali. É uma força diferente, o sorrisinho é diferente, o beijinho que ela dá na gente é diferente. Como é gostoso você ter uma criança perto de você e trocar carinho com ela. Tem os netinhos do João Batista que estão lá em casa às vezes, carinhosos, né? A pequenininha a Sofia, né? É a Sofia, né? Abraça a gente e beija, a gente sente ali um carinho diferente, não é igual. Não é igual a mulher da gente, não é igual aos filhos, não é. A criança é Deus presente, ele se faz, você fala, você pede, né? Quer um pouco de atenção e Deus se manifesta através dessa criança. Então, é muito gostoso tudo isso, né? Então, agora, essa semana, dia 12, ela vai fazer 1 aninho, a Milena, e a gente pede sempre nas orações que Deus abençoe, ilumine sempre, tanto ela como a Yasmin e o Mateus, são crianças maravilhosas. E assim você também devia fazer com os seus filhos e netos, né? Abrace-os. Aqui agora o Luca com a filhinha dele ali, a gente vê que é um carinho diferente, não adianta. O pequenininho dele também, o Henrique, quando chega aqui, ele quer dar abraço na gente. Então, a gente sente uma diferença nesse abraço, nessa troca de carinho, né? Então, assim que eu acredito que o Padre Rômulo gostava tanto de estar junto das crianças, né? Porque ele precisava de carinho, precisava desse calor humano. E as crianças davam para ele, né? Chegava às vezes lá em casa, estava ele sentado no sofá, e a Ladia Dete fazendo Maria Chiquinha nele, puxava o cabelo para um lado, puxava para o outro, botava o brinco, e ele ria com aquilo. Era carinho, né? Precisava desse carinho. Então, todos nós, seres humanos, precisamos de carinho. Assim, então, façam vocês também em suas casas.